Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Pai do Senhor, vamos falar de algo muito interessante que muitos perguntaram, então eu vou deixar aqui esclarecido de uma vez por todas, amém? A questão que foi feita, Jesus, masturbação é pecado. Masturbação é pecado. Onde é que está escrito na Bíblia que masturbação é pecado? Então, se não vem escrito na Bíblia, então não é pecado, é permitido. Então, só vou parar de fazer se me provar na Bíblia que está escrito que masturbação é pecado. Amém. Ok, vamos em pontos. Pecado, o que é? Tudo aquilo que desagrada a Deus. É aquilo que nos afasta de Deus. Amém? Pecado, se é aquilo que nos afasta de Deus, então o que nos estimula a fazer a masturbação? Tanto nas mulheres, tanto nos homens. Precisam de um estímulo para se masturbar. E muitos até já têm brinquedinhos, né? Que são essas coisinhas que tem por aí, coelhinhos, sei lá os nomes. Essas coisinhas elétricas, esses brinquedinhos que vendem ali, que vendem nessas casas para essas coisas erradas. Toda forma de sexo contrária à natureza, a toda faculdade sexual é pecado. Todo ato que seja contrário ao ato sexual é pecado. A masturbação é um ato egoísta do praticante. E para a pessoa se masturbar, precisa pensar em algo que lhe estimule. Encontramos aí o primeiro pecado, lascívia. Então, não há como se masturbar sem pecar, sem ter pensamentos lascivos. Pensamentos lascivos são pensamentos pecaminosos que te estimulam a coisas erradas. Alô? Então, masturbação é pecado, sim. Mateus 24. Vamos encontrar uma palavra muito abençoada no livro de Mateus 24. Thanks, Jesus. Mateus 24. O que diz a palavra de Deus? Mateus 24 é deste. 24, versículo 12. O que diz a palavra de Deus? Assim diz a palavra de Deus. A iniquidade vai se espalhando, tanto que o amor de muitos se esfriará. Iniquidade, multiplicação do pecado. Iniquidade é mais... existe pecado, existe iniquidade. Pecado é uma falha egoísta do homem. Então a pessoa sabe que isso é errado, mas mesmo assim pratica. A iniquidade é praticar constantemente, mesmo sabendo, ignorando que isso é errado. Então a pessoa vem fazendo, quer dizer, vem sabendo, já tendo noção. Quando a pessoa que peca, por vezes corre para se arrepender, porque o pecado é conduzido. Primeiro você é tentado ao ponto de não resistir. Por isso que Jesus disse uma coisa muito interessante. Na oração, quando ele ensina na oração, ele diz: livrai-nos da tentação, não nos deixeis cair em tentação. Porque se nós oramos, se nós permanecemos na tentação, dificilmente resistimos. Ok? Ok. Entendemos uma coisa muito interessante.
Para alguém se masturbar, uma pessoa precisa de estímulo. E quando a pessoa precisa de estímulo, tem que pensar o quê? Um dos pontos é vídeos eróticos, pornografias, que são um vício. A masturbação, a Bíblia diz que aquilo que te domina, você se torna escravo. Então, se a masturbação é vicioso, acaba se tornando vício na vida de algumas pessoas. Então, o pecado começa a te dominar e você começa a obedecer à masturbação. Você tem que obedecer o desejo que você tem de se masturbar. Então, aquilo que te domina, você se torna escravo disso. Jesus que disse na sua palavra, aquilo que te domina, você se torna escravo. Então, muitos são escravos da masturbação. E a masturbação tem impactos espirituais também. E pode trazer muitos problemas na vida sentimental, na vida conjugal. Existem casais, existem pessoas que mesmo casadas, para iniciar um ato, primeiro se estimulam com a masturbação, depois é que entram no ato. Ou não sentem mais prazer do ato conjugal, preferem, depois do ato, vão lá e se masturbam. Já não tem satisfação. Então, é um dos impactos da masturbação. Uns dizem que desde que se conhecer, então estimulam, principalmente algumas mulheres, estimulam outras mulheres a se masturbar porque devem se conhecer. Mas isso traz implicâncias espirituais e traz também implicâncias na vida conjugal, na vida sexual entre o casal, entre o cônjuge. Uma é o homem, na maioria, o homem não tem capacidade de fazer a mulher, como é que é? A mulher, o estímulo da mulher é mais forte do que do homem. A mulher pode permanecer por muito tempo mantendo relações, enquanto que o homem não. Amém? Então, quando a mulher começa a experimentar outras coisas, vai criar dificuldades de sentir o prazer completo com uma pessoa que é limitada. A masturbação não tem limite, você vai até onde vai. Nas mulheres, o homem ainda tem seus limites. Porém, os homens podem praticar de modo que possam fazer diversas vezes no mesmo dia, porque se tornou vício. E isso te traz, primeiro tens de ter estímulos. É isso que traz o pecado, é isso que origina o pecado. Ninguém se masturba pensando em blocos. Ninguém se masturba pensando em próteses ou cabelos. Tem que pensar em alguma coisa. Depois trazemos as pornografias. Então a pessoa começa a ver as pornografias para se estimular. Vídeos eróticos para se estimular. E essas coisas são pecado. Amém? Nós sabemos uma coisa interessante, está escrito aqui no livro de 1 Coríntios 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Use o seu corpo para a glória dele. A masturbação, esses atos egoístas, glorificam a Deus. Então, entendemos que isso é um ato egoísta. Então, se você pratica, você está sendo egoísta, você está pecando diante de Deus. Tem impactos espirituais, que iremos falar num outro vídeo, e tem impactos que são na vida conjugal. Você não sente mais prazer que sente quando se masturba, porque você já criou um estímulo próprio. E você começa a desenvolver vício pela masturbação. Você não consegue, só por estar num lugar a sós, ou num lugar onde você sempre pratica, você sente estímulo, você sente desejo de fazer isso. Existem pessoas que precisam de ajuda séria porque não conseguem largar, porque é vicioso, cria vício. Amém? É pecado, sim. Nos afasta da presença de Deus, e porque nosso corpo é um templo do Espírito Santo.
Amém? Nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Então, existem muitas coisas que não se pode mais fazer. Alguns se masturbam pensando nas suas namoradas, nos seus namorados. Alguns se masturbam pensando em atrizes de pornografia. E alguns se masturbam vendo a pornografia. Tem pessoas que apagam, baixam. Você pode encontrar até pessoas que participam na igreja. Você encontra que no histórico dele está cheio quer dizer, tem históricos de pesquisas de vídeos eróticos. Uma pessoa que reza. Então entendemos que a Bíblia está certa, sempre esteve certa, quando diz que haverá multiplicação da iniquidade. O pecado, a maldade vai se estendendo ao ponto do amor se esfriar. As pessoas pensarem em seus próprios desejos. A masturbação está gerada no seu próprio desejo, no seu desejo. Já não há entre duas pessoas. Se torna teu desejo e você cumpre o teu desejo. Amém? E tem uma palavra que eu vou falar muito abençoada. Existem pessoas, muitos jovens agora, irmãos cristãos, que estão noivando e depois tem um relacionamento de pessoas casadas. Noivado não é casamento. Noivado é preparação para o casamento. Porque se fosse casamento, se chamaria casamento. É noivado. Então, não podem meter coisas do casamento no noivado. Noivado é noivado. É preparação para casamento. Casamento é casamento. Amém? Então, não usemos do noivado para criar legalidade. Porque as famílias já se conhecem, então ela pode vir dormir aqui. Então significa que estamos dando legalidade a muitas coisas. Você corre, você se organiza, você busca para depois chumbar no fim. Quando você está próximo de concretizar aquele que é o objetivo de casar, você chumba. Não. Deve permanecer até o fim, permanecer na presença de Deus. Que possamos ser abençoados e que possamos nos afastar de todas essas práticas que nos afastam. O nosso corpo é o templo de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Nós fomos comprados com um preço caro. Jesus morreu por nós. Então nós não podemos mais ser escravos de nossos desejos. Nós não devemos ser conduzidos, mas tudo que nós façamos, que nós fazemos, deve ser para glorificar a Deus, para a honra e glória de Deus. Está escrito, a Bíblia diz que tudo se faça é para a glória dele, para a glória de Deus. Então, se nosso corpo é templo santo, então nós temos que ser santos. Nossos olhos santos. Ao ver, os olhos são as janelas do corpo. Então, quando nós olhamos e assistimos coisas erradas, então nós pecamos contra Deus. Nossos ouvidos, aquilo que nós ouvimos, suja, deixa... Aquilo que ouve é aquilo que acaba se manifestando no nosso organismo. Aquilo que nós imaginamos é que nos conduz a fazer as coisas erradas. Então nós temos que ser santos na mente, nos olhos e todo o nosso corpo. Porque o nosso corpo é um templo. É um templo santo. Fomos comprados com o sangue de Jesus. Então se fomos comprados com o sangue de Jesus, nosso corpo pertence a Jesus. Que ninguém te engane. É pecado? Sim. Seu corpo é um templo. Então, se guarde e explore o casamento. Deus odeia todos aqueles que praticam atos antes de casamento. Mas Deus odeia ainda mais aqueles que se casam e não têm atos conjugais, não cumprem com aquilo que são os seus deveres. Então, aqueles que também são casados e que não praticam o ato, Deus não gosta. Deus gosta quando as pessoas praticam, casam e praticam muito bem. Amém. Que Deus possa abençoar. E não case por conta de sexo.
Os que casaram já disseram que as fazer as primeiras semanas, os primeiros meses. Depois de aguentar fazer todos os dias, mas depois passa. Fica a realidade, fica a pessoa com pessoa. Então case por um propósito. Deus não une pessoas, une propósitos. Então qual é o propósito que você tem com seu parceiro? Amém? Que Deus possa abençoar. E que todos aqueles que têm esse vício, que possam largar, que possam honrar Deus, possa lhes livrar. Amém? Porque isso você vai levar, se você é um jovem, isso você vai levar para o casamento. Você não vai ser satisfeito totalmente. Isso tem implicâncias espirituais. Como é que é esses brinquedinhos que as mulheres usam? Tem implicâncias também espirituais muito graves. Muito graves. E também tem implicâncias no próprio relacionamento amoroso entre cônjuges. A pessoa já não é satisfeita, então precisa de terminar ali e continuar com o seu brinquedinho. Eu falo isso, pessoas que têm esses brinquedinhos podem testemunhar, vão dizer que agora eu termino aqui, vou lá nos brinquedinhos, depois é que durmo com o meu namorado ou o meu noivo, sei lá. Pessoas que vivem assim uma vida. Amém? Então, é necessário que possamos limitar todas essas coisas para nosso bem-estar com Deus. Nós precisamos estar bem com Deus. Nosso corpo pertence a Deus. Nosso corpo é um templo santo de Deus. A nossa vida pertence a Deus. Que Deus possa rica e poderosamente nos abençoar. Que o Senhor esteja conosco para sempre. Amém.